Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Desobediência Produtiva, o podcast que te gera transformações, provocações e normalmente algo que você pode colocar em prática na sua rotina pessoal e profissional no dia a dia. Eu quero te dar as boas-vindas hoje e te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal e também compartilhe esse conteúdo organicamente, porque isso é muito importante, né, para a manutenção e para o crescimento do Desobediência Produtiva, que é um podcast com um propósito por trás. E hoje o papo é sobre inteligência artificial aplicada no seu dia a dia. Como um aparelhinho, por exemplo, como esse que eu tenho em minhas mãos, chamado Plaud, você já ouviu falar? Pode transformar a vida de todos os profissionais que trabalham em reuniões, produzindo conteúdo, falando. A partir do momento que você fala, necessariamente, esse aparelhinho ele é capaz de gravar, sintetizar, traduzir em mais de 50 idiomas e dar todos os tipos de resumo para você. Quem trouxe essa tecnologia para o Brasil? Foi um cara que está aqui ao meu lado. É o Lucas Borges, que eu conheci recentemente e que está impactando o mercado com algo que veio de fora. Tudo bem, Lucas? Vamos falar sobre inteligência artificial hoje aqui no Desobediência? Vamos, com certeza. Trazer nessa questão, né? Que eu acho que é até muito do que a gente prega, né? Que é democratizar inteligência artificial e mostrar que, de fato, você não tem que ser um programador, um desenvolvedor, para poder tirar proveito disso, ter benefício em cima disso. Claro. Me conta um pouquinho, Lucas, como é que foi a ideia de trazer esse aparelho? E assim, vamos tentar entender qual que é o nível de representatividade que você tem hoje em relação ao Plaud. Você não é simplesmente um importador dessa tecnologia, né? Cara, vou falar... Assim, é até meio engraçado, né? Eu brinco, porque o motivo de eu ter conhecido a Plaud é porque eu sou meio nerd, né? Igual, assim, a grande maioria das pessoas que gostam de tecnologia. Então, durante muitos anos, eu trazia tecnologia de fora que eu achava interessante, não conhecia, mas, pô, é o custo de oportunidade, não como negócio, mas para achar algo interessante para o meu dia a dia e que me ajudasse. E como outras tecnologias, o Plaud aconteceu isso. Então, eu, com certeza absoluta, fui a primeira pessoa no Brasil a ter o Plaud. Então, eu comprei ele no ano passado, para você ter noção, né? E eu comecei a utilizar ele bem no comecinho do ano. E quando é que ele foi lançado? Ano passado, se não me engano, setembro, agosto de 2023. E comprei de forma muito despretensiosa. Eu tinha visto um review dele na época, não tinha ninguém produzindo conteúdo, né? Então eu vi um review em chinês e, pô, falei, interessante, parece que ajuda, né? E trouxe ele. E eu lembro que ele chegou, eu tava indo viajar, tava fazendo uma viagem ali pelo sul do país, baseado na outra empresa que eu tenho. Falei, vou levar, ele tem algumas reuniões. E comecei a testar. Quando eu testei, eu vi assim, ele não tinha, né, metade das funcionalidades que ele tem hoje. Tá. Só que eu vi um valor absurdo naquilo, absurdo. Principalmente pela forma que ele fazia, que era muito simples, né? Você não tem, sabe, uma jornada de utilização muito grande. E quando ele trouxe o resultado para mim, eu falei, isso aqui na vida das pessoas, que nem eu comentei com você agora cedo, é um gravador. Mas assim, a forma como ele faz, isso aqui impacta de forma bizarra. Explica então, pessoal, para a nossa audiência que é Desobediência Produtiva, como é que ele funciona. Ele é um gravador, eu dei mais ou menos uma manchete, né, explicando por alto o que ele é capaz de realizar, mas de que forma ele, de fato, transforma e facilita a vida das pessoas no dia a dia. Perfeito. Bom, vou trazer até alguns exemplos práticos que eu acho que fica até fácil de ilustrar. Assim, de forma simples, o Plaud ele é um gravador. Então, você trata ele de fato como um gravador de forma individual. Você vai aos locais onde você acha que você tem, que você terá conteúdos específicos que são interessantes, enfim, que vai gerar valor para você. Reuniões, palestras, aulas, independente. Leva ele. Ele vai gravar esse áudio para você e utilizando a inteligência artificial, os modelos de linguagem, tanto o ChatGPT ou o Claude 3.5, ele vai transcrever, resumir e criar mapas mentais em cima disso, né? Qual que é o grande diferencial dele? Ele já entende de forma macro, basicamente, os eventos que você vai estar, as situações do seu dia a dia. Então ele vai ter ali resumos e formas estruturadas já prontas para você escolher, desde reuniões, palestras, aulas, parte de ligações. Ele lançou um módulo, né, recentemente, que é onde eu vou entrar na parte com os exemplos, que é a parte médica. Então, hoje, por exemplo, você tem prompts ali prontos para você utilizar como consultas, como sessões de terapia,
entende? Então, ele já entendeu, basicamente, quais são ali as demandas do mercado, né? E aí eu trago a questão dos exemplos, né? Como que o cloud ele é efetivo, né, no seu dia a dia? Pô, pense que você fosse um psicólogo, certo? E, você tem, sei lá, 50 pacientes durante a semana. Não sei se nem se esse é um número adequado, mas você tem 50 pacientes durante a semana. Você grava todas as sessões e eu faço terapia há 10 anos, então eu sei que tem muito valor nisso, se eu tivesse esse documento. Porque, assim, os pacientes hoje eles não têm acesso, né, enfim, os registros do dia a dia. Uhum. Então, se eu tivesse um resumo em cima disso, de todas as sessões, com certeza absoluta, na sessão da semana subsequente, eu estaria muito mais preparado, porque assim, o que eu conversei hoje, eu vou esquecer isso ao longo do tempo. E aí, falando do lado, né, do psicólogo, imagina o quanto isso geraria de valor para uma consulta dele, Claro. sabe? Ele ter, não só para o trabalho, né, porque ele ia conseguir trabalhar de forma muito mais efetiva, né, com o paciente dele, mas para o paciente em si. Então, isso já geraria muito valor. Questões, por exemplo, se eu entregar isso e colocar dentro da dinâmica de uma equipe de vendas. Hoje, isso é notório. O maior problema que a gente tem é fazer o vendedor preencher o CRM. Né? Isso daqui é um ganho para ele absurdo. Porque é simplesmente ele pegar, tirar daqui e colocar dentro do CRM. Ou antes não era coberto, como por exemplo, ele vai fazer uma visita em um cliente, ou alguma obra, no caso, se for um engenheiro. Sabe? Como que ele tem aquelas informações que ele produziu durante o dia junto, né, ao cliente, enfim, à outra parte. Ou seja, uma maneira de você documentar tudo que passa batido. É mais um nível de captação de dados, né, de informações. É uma documentação mesmo da sua rotina verbal. Você falou a palavra exata, né, que são dados. Então, hoje a gente sabe que, de fato, o valor de tudo está vinculado aos dados. Então, nada mais é do que eu ter todos esses dados de forma 360 graus. Eu já tinha esses dados quando eu estava dentro da empresa. Agora, quando eu estou fora da empresa, eu também tenho esses dados. Então, é trabalhar essas informações, sabe? Deixar de esquecer as coisas. Eu acho que ajuda bastante nesse sentido. Você sabe que eu estava recentemente, eu estava refletindo sobre uma situação que acredito que ele vai ser muito útil na minha vida. Uhum. Eu sou jornalista e há um tempo eu pensei em escrever um livro, né, sobre o meu conteúdo, enfim. E no formato que é adotado em 90% das pessoas que lançam livros hoje, a grande maioria faz o quê? Contrata um ghostwriter, né? Uhum. Esse ghostwriter, ele é o cara que vai ouvir as suas histórias e vai ordenar, né? Eu fiz o mesmo. Contratei um ghostwriter porque eu, apesar de ser jornalista, eu tenho uma dificuldade de concentração para sentar e escrever um livro. Eu consigo sentar e escrever um texto, tal, mas tentei começar o livro várias vezes e não vai, né? Não tem essa sequência. Porque eu sou um cara muito vocal, né? Eu sou de falar, eu sou comunicador, por isso que eu não sou jornalista de impresso, sou jornalista de TV, de rádio, comecei no rádio muito cedo. Uhum. E eu fiz esse livro com essa Ghost, só que depois de 3 versões dela, não chegava aquilo que eu queria, de fato, né? Eu falei, poxa, esse componente de áudio pode ser, eu posso escrever o meu livro com a boca, né? Estou escrevendo com a minha voz. É uma maneira de você escrever, porque fica autoral. Eu não necessariamente estou usando de uma ferramenta de inteligência artificial para mudar, mas sim para corrigir. E todo o livro pode ser feito por mim. Faz sentido ou não? Sim, se você trazer ainda, colocar ali o significado da palavra ghostwriter, você vai ter um também para você, porque querendo ou não, ele vai estar trabalhando para você. Eu sempre brinco no seguinte, o Cloud ele é um assistente com 180 de QI que está ali para você 24 horas, né? E para mim, o que você falou faz muito sentido, porque eu tenho um Cloud que ele fica do lado da minha cabeceira. Quando eu tenho algum insight, quando eu não estou conseguindo dormir, enfim, de noite, eu simplesmente falo com ele. Eu fiz isso esses dias. Eu estava sem conseguir dormir, cara, eu tive um monte de insight, levantei, bati um papo de 22 minutos comigo mesmo, explicando o que estava na minha cabeça para que ele pudesse estruturar. E a estruturação foi muito legal. Porque, inclusive, e aí que é um ponto que eu queria entrar com você, como ele é conectado a essas plataformas de inteligência artificial, né, ChatGPT, enfim, todas as outras, ele te dá algumas sugestões, ele faz algumas observações, né? Sim, exato. Então, assim, além de estruturar estruturar suas ideias, né, trazer isso, transformar num conteúdo, você ainda consegue interagir.
Então, pensa, você teve o seu insight ali durante a noite, trabalhou ele, estruturou, e a gente sabe que o ideal é a gente sempre dividir isso, sabe? Buscar mais opiniões, etc. Ele te permite isso, porque ele mesmo vai trazer alguns insights para você. Então, por exemplo, se você tem já familiaridade em utilizar os modelos de linguagem, você sabe que você consegue extrair muita coisa dali, não só baseado no que ele vai te dar a princípio, mas, por exemplo, se você der contexto, né? O seu insight ele foi baseado provavelmente no seu negócio ou em algo que você está planejando, enfim. Então existe um contexto por trás disso aí. E hoje o mais importante quando a gente fala de inteligência artificial é isso, é também entender que a gente tem que dar contexto às coisas. Então, imagina, você deu o exemplo do livro agora e agora está dando o exemplo do insight, sabe? São duas coisas que antes você já não conseguiria sem ter que dividir isso com alguém, ter que colocar no papel. Eu imagino o nível de eficiência que você deve ter tido nesse sentido. Muito bom. E agora, eu queria te fazer um questionamento sobre as dores de cabeça e os riscos da gente não manusear corretamente uma inteligência artificial, que ela é necessariamente, Lucas, preditiva, né? O ChatGPT e todas as ferramentas de inteligência artificial, eles criam coisas que não existem também. Por isso a necessidade de um prompt bem feito, né? Porque são preditivos. Quanto mais elementos e especificidade você dá no comando para você absorver algumas informações ou pedir o produto para ele, quer que seja, você precisa dar pormenores, detalhes disso tudo. Quais são os riscos de você, de repente, cair nessa crença absoluta de que tudo que vier vem certo? Eu acho que sim, você já tem que partir já com isso em mente, de que ele está ali para te ajudar, né? Ele não é de fato, ele não é o seu advogado, ele não é o seu contador, ele não é o seu médico. Porque ele não é uma pessoa inteligente, né? Ele não é uma pessoa. Exato, sabe? É de fato utilizar ele como um assistente. Eu também costumo, quando eu vou em um lugar ou palestrar ou dar algum treinamento, bater com as pessoas o seguinte, eles sempre me perguntam, né, qual é a melhor inteligência artificial? E eu sempre coloco, melhor para o quê? Porque ChatGPT é excelente, o Claude é excelente da Anthropic, Gemini, muito bom, sabe? E aí entra nessa questão, né? Por exemplo, o Claude ele é muito mais utilizado, eu amo utilizar, inclusive utilizo até mais que o GPT. O Claude é o quê? Ele também é um modelo de linguagem, Não, mas é de onde? Da Anthropic. Anthropic. Isso. Tá. É excelente. Se você não utiliza, pode ir sem medo. Ele é muito utilizado pela comunidade médica e pela comunidade de advogados, porque ele alucina menos. Ele possui muito mais travas nesse sentido. Diferente do GPT. Não que o GPT seja, enfim, que ele vai alucinar. Mas é um conteúdo muito mais... Vamos colocar que ele é menos criativo, entendeu? Só que as bases da onde ele vai estar puxando essa informação são bases científicas. No caso de, por exemplo, da comunidade médica, eu quero produzir um artigo ou algo assim. Então eu consigo direcionar, sabe, da onde que ele vai puxar. O GPT eu consigo também, mas o Claude ele é muito mais sensível nesse sentido. Quando você... É muito importante, né? Porque todas essas ferramentas, elas também inventam fontes, que não existem. Então é muito importante para quem tem um nível de rigor específico com a fonte da informação, é importante você fazer essa checagem, né? Sim. De novo, eu acho que o que você colocou é perfeito no sentido de que, de forma geral, né, confira o que está sendo feito. Mas se você souber utilizar as fontes, ou melhor, os modelos corretos, né, vamos colocar as inteligências artificiais corretas e de forma complementar, né? Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é bem interessante, que hoje tem uma que chama Perplexity. Eu costumo falar que ela é meu Google agora. Porque, por exemplo, eu consigo fazer pesquisa de mercado dentro dela. Mas é óbvio que eu não vou pegar o que ela cuspir, eu vou pegar e passar para frente, sabe? Ela me deu o pontapé inicial para onde eu olhar, né? Óbvio, com a pergunta correta. E tudo isso todas essas plataformas de inteligência artificial são compatíveis com o Claude? Não. Hoje o Claude ele trabalha com as duas que eu vou colocar como as duas melhores, né? Que é o GPT 4.0, 4o e o Claude 3.5. Né? Essas outras, a gente está falando de outras plataformas. Então, além do Claude, eu tento utilizar inteligência artificial de forma, ou melhor, os modelos, né, generativos de forma geral, né? Eu sempre estou testando elas, perfeito, para entender qual a melhor para cada situação, entendeu? Agora,
ele além de você captar o áudio que nós estamos captando aqui, ele é um aparelho que ele te possibilita também captar ligações telefônicas para você resumir isso, ou seja, reuniões online, tudo você pode captar. Sim, assim, a parte de ligações, né, é uma tecnologia muito simples, meio óbvia, né, mas quando eu entendi o por trás, porque ela pega através da vibração do próprio alto-falante do celular. Então, o fato dele estar colado atrás é exatamente para isso, né. Quando você vai ter uma call também, mas é óbvio que tem uma dinâmica que você tem que fazer, como ele não interage com fones de ouvido, então você tem que deixar no speaker, tudo, mas funciona perfeitamente. Então, você acaba cobrindo também essa linha. Ô Lucas, me fala, você não é simplesmente um importador. Qual foi o modelo de negócio que você encontrou, né, ao ter descoberto esse aparelho e ter trazido ele e a democratização que você está fazendo aqui no mercado brasileiro? Você diz como a gente pensou, começou ali? Exatamente. Cara, é uma história... Essa, pra mim, é a parte mais legal, né, do negócio, porque, como eu falei, eu brinco que eu sou um nerd corporativo. Então, pra mim, trabalhar hoje com cloud é um prazer gigante, porque é o que eu gosto. E foi assim. Então, quando eu trouxe ele pra cá, que eu enxerguei esse valor, hoje eu faço parte de duas comunidades, né, e uma delas é o G4 Club. Então, pô, a gente tá envolvido ali, assim, mensalmente a gente tá junto, então trocando ali experiências, informações, pô, visitando empresas, tendo imersões, etc. Então a gente sabe muito as dores do mercado, sabe, as dores de cada um. E quando eu enxerguei valor, eu falei, pô, isso é algo que a gente deve compartilhar, porque eu não tinha ainda o viés do negócio por trás. Eu tive o viés no negócio por trás depois que eu compartilhei. Porque quando eu compartilhei com eles, basicamente dois doidos compraram a ideia, não é? Aí eu trouxe para eles testaram e numa brincadeira, né, que eles mandaram no grupo um feedback falando em relação à Cloud. Isso era uma sexta-feira, eu fui dormir. No sábado eu acordei e tinha uma lista de 100 pessoas querendo o Cloud. E aí eu já trabalhava também com uma outra tecnologia, né, que eu utilizava no meu dia a dia, que é a Haydock, que funciona assim, eu não sei se já comentei contigo, mas funciona muito parecido com a Cloud, é um DockStation, só que aí ele complementa, né, aquela parte que eu falei da call, então como ele já é entregado, ele complementa. Aí eu falei, ó, também utilizo esse, o pessoal, mais 50. E aí eu trouxe para eles, vi o volume... A Raido também é um devicezinho? Isso, é um gadget, né, de mesa, como se fosse um DockStation. Então ele tem todas as entradas que você precisa para poder trabalhar no dia a dia, todas literalmente, até cartão de memória. Ele interage já com todas as ferramentas de comunicação, Teams, Zoom, Slack, Meet, WhatsApp. Fora isso, ele é seu speaker de mesa. E quando todo som, basicamente, que passa por ele grava. Então, passou um áudio de WhatsApp, ele está gravando para você. Então, também, no final do dia, ele vai transcrever e gerar resumos baseado em estruturas que já vêm prontas de mercado, utilizando GPT e Cloud 3.5 também. Isso é para quem está no escritório, tem uma mesa de escritório. Home office. Isso para uma sala de reunião é perfeito. Imagina, você está tendo uma reunião híbrida, né? 10 pessoas de um lado e 30 numa call. Pô, como que eu cubro isso hoje, sabe? Porque, em tese, eu teria que fazer isso com software, só que aí depende muito, as variáveis são os equipamentos que a outra pessoa tá na outra ponta, como tá saindo o áudio, tudo isso acaba influenciando. Com a Haydock não, né? Inclusive ela utiliza uma tecnologia que ela foi uma das pioneiras, né? Que é o tratamento do áudio bidirecional, que é basicamente eu limpo o meu áudio e limpo o seu que tá falando na outra ponta, sabe? É um negócio bizarro, eu tiro o ruído, sabe? Sim. Então isso tudo influencia. E aí eu trouxe essas duas tecnologias, os caras compraram a ideia, e aí quando eu vi o volume daquilo, eu falei, pô, é um mercado que de fato precisa, né, no sentido de que eu sempre brinco que é o seguinte, hoje a gente tá meio carente nesse sentido de quem vai passar essa informação pra frente, sabe? Todo mundo no final do dia tem esse lado nerd, mas às vezes não se identifica com a pessoa que tá passando essa mensagem, sabe? E é um mercado ali corporativo, os empresários, eles querem isso pro dia a dia deles, né? Imagina o ganho que você deve estar tendo pro seu dia. E eu peguei e falei, pô, vou testar isso em um outro grupo. E aí peguei, comprei mais uma quantidade, testei, em 2 dias eu tinha acabado com tudo. Falei, pô, isso aqui é uma necessidade, de fato. Aí eu comecei a entender as utilidades do dia a dia. Foi aí então que veio um outro sócio, né, que é lá do G4 Club. E depois veio um outro rapaz que trabalhava comigo, o Matheus.
E aí eu falei, pô, agora eu acho que é o momento da gente poder entender melhor isso, escalar, né? A empresa ela é muito recente, né? Produtos com IA, ela é muito recente. Como chama? Produtos com IA. Produtos com IA. Isso, a gente quis deixar o mais óbvio possível, porque é um braço basicamente da organização que a gente quer fazer e tornar um ecossistema de fato de inteligência artificial. Então, esse braço da empresa é exatamente para trabalhar com isso. Por que a gente fala em democratizar, né? O cloud ele não exige que você seja um programador, que você seja um desenvolvedor, que você seja um especialista. Eu estou te dando um aparelho que já faz tudo para você. O máximo que eu tenho que fazer é um tutorial e te explicar como que ele utiliza. Você não tem que ser um engenheiro de prompt, você não tem que ser... Entende? Então, esse braço é exatamente para isso. Então, hoje a gente trouxe o cloud, né? Além de tudo, a gente faz essa curadoria, né? Para não trazer porcaria para o mercado. E agora a gente está entrando com óculos, né? Que eu te mostrei há pouco. Então, pô, qual que é a premissa? Como que ele vai impactar, de fato, o dia a dia do empresário? Eu não posso, querendo ou não, é mais uma coisa para ir no seu bolso, certo? E assim, é de forma criativa que as pessoas, ao aplicar, a aplicabilidade dele, do dia a dia e os testes que as pessoas precisam fazer, é que vão direcionar como isso vai ser optimizado, né, no dia a dia. Exato. Eu acho que assim, a graça é exatamente essa, porque eu tenho um negócio, você tem outro, ela tem outro, e no final do dia, cada um vai utilizar de uma forma diferente e vai gerar um valor absurdo em cima disso, sabe? É pensar um pouquinho fora da caixa, sabe? Ser um pouquinho mais criativo, que você vai conseguir utilizar o cloud, com certeza absoluta, a sua produtividade vai aumentar. Legal, muito bom. Bom, inclusive aqui para o nosso público de desobediência produtiva, a gente pode, a partir de agora, começar a fazer os resumos, né, dos conteúdos com a ajuda dessa tecnologia para disponibilizar para as pessoas que são os nossos parceiros, os nossos seguidores fiéis, que querem ter um passo a mais em todo o conteúdo que é debatido aqui. Essa é uma possibilidade, né? Com certeza, é um modelo assim totalmente factível no sentido de eu vejo muito valor no sentido de, pô, é algo que eu consumo com frequência e a gente sabe como é a nossa vida corrida, né? Então nem sempre a gente tem disponível ali 1h30, 2 horas, sabe, para poder parar. Então a gente acaba quebrando também para assistir esse episódio, ou enfim. Sim. Então, pô, já é um conteúdo que eu gosto, de alguém que eu gosto de ouvir falar, sabe? A gente tem esse fit. Pô, quando eu não conseguir escutar, eu quero conteúdo. Então, se eu tiver aquele conteúdo resumido... Ou também o fato de você não ter ouvido, se você tem um áudio gravado passado, que não necessariamente captado com o pod, você pode importar o áudio do seu telefone para que ele possa resumir e te dar alguns mapas mentais, resumos, formatos de apresentação. Dá para fazer isso também, não dá? Dá, exatamente. Então, ele está aqui para te ajudar. Então, você tem, vamos colocar um formato em áudio, cara, você consegue fazer o que você quiser com ele, né? Fora os features que estão vindo, que é bizarro, a gente pode até abrir depois se você quiser, que esse pra mim vai ser a maior revolução em relação aos gadgets. Cara, quando a gente pegou, é óbvio que a gente sempre vê com um olhar de mercado. Então a gente pensa em escala e pensa em automatizar, né? E para tudo isso a gente fala de API. Né? Então eu quero que saia direto do cloud e vá direto pro CRM da pessoa, sabe? Que vá direto para um RP. Então, tá vindo. Tá vindo. E o que é? Cara, pensa que agora a gente vai fazer isso de modelo enterprise. Então, você tem a sua empresa, tem 20 funcionários, e você quer que a comunicação esteja coberta por esses 20. Mas, como qualquer outro sistema, você quer que tenha acessos. Então, determinada pessoa tem acesso a tal coisa, isso e aquilo. Então, o modelo ele está caminhando para isso em pouco tempo, para poder chegar nesse formato. E, principalmente, né, a gente fala que muito assim, a premissa, né, de você se tornar produtivo, sabe, tornar as coisas mais eficientes, é que a gente tire o contato humano no sentido de evitar alguns erros. Quando eu digo contato humano, são aqueles touch points onde eu tenho que fazer de forma manual, sabe? Por exemplo, eu tenho que movimentar um arquivo, eu tenho que imputar uma informação de forma manual, e às vezes eu estou fazendo isso correndo. Então tudo isso, querendo ou não, aumenta a margem de erro, né? Quando a gente fala dessa questão da API, a gente está falando em automatizar todo o processo. É basicamente você terminar o seu podcast aqui e, pô, terminei, apertei aqui, ele fez o upload. Ele já vai fazer isso daqui direto dentro do sistema, na onde ele tem que cair exatamente para quem tem que ver e quem vai preparar esse conteúdo. Ou seja, a gente termina o podcast, o cara que está ouvindo, ele quer um mind map, ele já pode eventualmente já receber o mind map, o resumo, os principais pontos. Perfeito. No celular dele. Perfeito. Piscar de olhos, literalmente, porque você já vai deixar programado, por exemplo,
a estrutura que você quer que seja utilizado para poder gerar esse resumo e um mind map, entendeu? Já vai cair, por exemplo, se você fizer esse envio via e-mail, vai cair dentro de um mailing, vai cair dentro do grupo de WhatsApp, dentro de uma comunidade, entendeu? Muito legal mesmo. Agora me fala sobre esse óculos, cara. Na verdade, esse par de óculos que você está usando aí, Sim. ele é especial, né? Gente, eu tive a possibilidade de um pouquinho antes aqui do início do Desobediência Produtiva, colocar os óculos, né? É impressionante, porque é aquela tecnologia de você enxergar na tela, dá para você colocar um teleprompter, né? Ler um livro ali, assistir a um filme, né? Esse ainda não, né? Esse ele não permite, né? Esse é mais uma tela, é uma segunda tela, que você pode eventualmente responder o seu WhatsApp por aí, tudo no movimento dos olhos. Que são os óculos que você está usando, né? Esse que nem eu falei, né? A gente faz uma curadoria desses gadgets, então já passaram muitos gadgets na nossa mão que eram legais, mas ficou no caminho. Esse foi algo que a gente pegou e falou, não, a gente tem que trabalhar com esse, porque vai muito de encontro com o que a gente acredita. Então, de fato, você não consegue assistir as coisas nele, mas porque a gente pensa que isso aqui é pro seu dia a dia. Perfeito. Pro dia de trabalho, sabe? É algo usual. Então, quando a gente olhou os óculos, a gente entendeu, porque, que nem você colocou, né? Ele tem a parte de teleprompter, então você imagina isso dentro de uma reunião, dentro de uma apresentação. Ele tem uma parte que eu acho fenomenal, que é a parte de tradução. Então eu tô conversando com uma pessoa que eu não falo o idioma, sabe? E ela vai estar falando em alemão comigo, enfim. Ele vai estar traduzindo em tempo real a fala da pessoa. Em tempo real? Em tempo real. Você lê aqui na tua tela. Esse óculos que você está usando tem essa capacidade. Exato. É que a gente não consegue mostrar para você estar em casa, acompanhando pelo YouTube, né? Se você está ouvindo, tudo bem. Mas se você está assistindo ao podcast, a gente não consegue mostrar aqui porque fica bem na tela que ele está olhando ali, né? Enfim. Mas eu tive a oportunidade de colocar esses óculos e vem aparecendo aqui um promptzinho verde, né? Uma fonte verde. Para não cansar a sua visão e também não atrapalhar o que você está fazendo. Essa foi um ponto-chave também que quando a gente escolheu, né? Poder trabalhar. E tudo por aí. Você pode responder o WhatsApp por aí, você pode... As respostas você não faz. Você quer dizer, responder. Quando eu falo responder, você pode responder vocalmente ou digitando, mas você lê as mensagens por aí. Sim, por exemplo, nesse exato momento, a Jaque, ela acabou de me mandar uma mensagem aqui e eu tô vendo exatamente o que ela me falou. Então, dependendo da situação, aí lembra que eu falei da questão da criatividade de utilização. Então, isso não foi feito para isso. Porque, em tese, isso daqui é um tomador de nota, que é algo que ele faz. Você tá lendo algo, você tá no momento, você toma uma nota que ele salva e depois você utiliza isso para não perder, sabe? Só que eu também consigo fazer o caminho contrário, que é colocar a nota aqui no meu visor. Então, basicamente, o que ela quiser me passar aqui agora, eu consigo. Entende? E isso é muito transformador, né? Sim. Principalmente para quem precisa necessariamente usar os óculos, né? Que é o meu caso, eu tenho um óculos aqui o tempo inteiro para ler. Então eu poderia receber todas as orientações de próximas perguntas aqui para te fazer no podcast por meio das perguntas que estão aparecendo aqui na minha lente, e você não tem noção do que isso está acontecendo e eu estou chegando. Exato, você não consegue ver aqui, né? Não consegue. Não consegue. É impressionante. E o design dele é todo diferente também, né? Porque ele passa longe daqueles óculos super tecnológicos, aquelas máscaras enormes. Cara, não é uma máscara. Acho que é exatamente isso. Não é uma máscara, né? A gente viu agora não, né? Um tempo atrás, quando lançou o Vision, né? O pessoal nos Estados Unidos andando de máscara na rua. Cara, eu usei o Vision já e é fenômeno. Mas não dá pra você sair com um negócio daquele com uma bateria pendurada. Claro. Então, quando a gente... uma das premissas também era essa, né? Não atrapalhar a pessoa na hora de utilizar. E, porra, é um óculos, sabe? Ele tem um microfone que capta o seu áudio? Tem, exato. Porque também uma das coisas também que ele faz é a questão do SKI. Então, eu não preciso mais pegar o celular, por exemplo, para falar com o GPT ou com o Perplexity. Eu tô aqui, aí, surgiu alguma dúvida, surgiu alguma... Enfim, algo que eu queira saber ou algo que vai me ajudar, né? Eu simplesmente encosto aqui e faço essa pergunta. E aí ele me traz exatamente o que eu preciso. Entendi, muito legal. Agora, e os preços disso e a disponibilidade no Brasil? Como é que funciona? Ainda é uma tecnologia muito pouco acessível para o público, Lucas? Então, em relação a cloud, não mais, né? Eu falei, a gente conseguiu furar uma camada e tá conseguindo fazer esse awareness e os preços... Eu acho que assim, o trade-off, né, em relação ao preço, o que ele entrega
é muito grande. Então, ele é bem factível e hoje a gente tem estoque, não vou falar ilimitado, mas um estoque bem considerável aqui, pronto entrega, etc. Da Haydock também. Do óculos, Como escreve? Haydock? H-I-D-O-C-K. Haydock, legal. Isso. E em relação aos óculos, né, é um trabalho que a gente está iniciando agora e é um trabalho mais complexo, digamos assim, porque, por exemplo, eu uso o grau. Então, eu não poderia só utilizar um óculos, brinco até, né, tava falando com o Rony dessa semana, e ele falou, ele vai querer um, só que o dele é de migué, que ele não usa óculos. Qual Rony? O Mesler. Isso. Só que o dele é de migué, né? Então, beleza. Vai funcionar perfeitamente. Pra mim não funcionaria. Então eu tive que mandar minhas receitas pra poder fazer as lentes e poder mandar pra mim. Que é o meu caso. Se eu tiver um óculos desse, eu preciso necessariamente colocar um grauzinho e Exatamente. começar a usá-lo. Exato. Então é uma dinâmica diferente, né? A gente até conversando agora já com algumas empresas pra poder fazer essa produção em solo nacional. Olha que legal. Entendeu? Agora, quanto é que custa esse aparelho? Quanto é que custa o Plaud, por exemplo? O Plaud ele vai variar, né, de acordo com o modelo da onde vamos colocar o canal de venda, né? Por exemplo, hoje a gente está vendendo ele em 12 vezes de R$ 149,99, tá pro, enfim, B2C, ou R$ 1.700 à vista, mas é óbvio que a gente consegue também trabalhar isso, enfim. O Haydock, ele já é um gadget com valor um pouco mais alto, né? Ele está ali por volta de 3,5. Sim. Entendeu? O óculos ele vai chegar num valor mais considerável, até porque tem toda essa questão de logística, Sim. questão médica, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com os dados do paciente, enfim. Claro. É uma outra questão. Você falou em relação aos óculos, né, que não dava para mostrar, mas a gente está preparando um material, vai dar para o pessoal ver perfeitamente como que é essa simulação de utilização. A gente vai lançar em alguns dias para o pessoal dar uma olhada. Legal. Então, no momento, o óculos ainda não está disponível para essa compra. Nosso lançamento vai ser em janeiro. Então, agora em janeiro a gente vai abrir uma pré-venda. Legal. Vão ser poucas unidades, porque de fato que nem eu falei, né? É um trabalho mais complexo, então a gente quer entender bastante do processo também para não... E essa produção é feita onde? Essa produção, ela é mista, né? Então, parte é feita na Ásia e parte é feita na América do Norte. Então também depende muito dessa questão. Por isso que a gente quer unificar aqui, né? Então, trazer só uma parte da produção, que é a parte da estrutura, e fazer as lentes dentro do país, facilitando isso. E o mais interessante de tudo, eu acredito, né, Lucas, é que hoje em dia, as pessoas que trabalham trabalham no dia a dia, que são early adopters, né, da tecnologia, estar esse passo à frente é de fato transformador, né? Porque facilita, automatiza, e é o que você tem percebido. Qual que é a sua sensação, né, sendo representante desses equipamentos vinculados à inteligência artificial, do nível de produtividade e do nível de satisfação do público? É que nem eu comentei, né? Eu acho que precisava, hoje, querendo ou não, eu ajudo muito nisso, mas precisava de uma voz nesse sentido, sabe? Que de fato falasse com o público ali e entendesse o nível que não é só lazer, mas que de fato vai aumentar a produtividade. Então, o que eu venho observando dessas pessoas que a gente vem trabalhando, a gente trabalha muito as vendas em comunidades, né? Então, grandes grupos de comunidades, eles fecham com a gente, basicamente, não só para a gente poder fazer o fornecimento, mas também toda a parte de treinamento, tudo aquilo que eu te expliquei em relação a como utilizar. E o nível, assim, de aumento de produtividade, a gente consegue medir ele até... A gente fala que meio que brincando, né? Por causa da recorrência em cima da compra do Plaud. Então, por exemplo, uma pessoa que compra o Plaud comigo hoje, muito provavelmente ela vai comprar 3, 4, 5. Não só para a utilização, por exemplo, dentro da empresa dela. Mas o Plaud hoje virou um sinônimo de presente no sentido de... Eu sei que aquilo ali vai impactar a vida da pessoa, independente de como ela for utilizar. Então, isso daqui pode ser um presente adequado para ela, para determinada situação. Entende? Então, que nem eu falei, eu vou trazer agora números em relação à minha própria empresa, né, em relação ao número o aumento de produtividade. Hoje, atividades que antes eram extremamente operacionais, que eu tinha que depender de uma pessoa para vir, como por exemplo, coisa simples, que é fazer uma ata, né? Eu já não tenho mais esse custo, entende? Processo de vendas. As vendas dentro da minha empresa, elas aumentaram mais de 20%. Eu não vou colocar, óbvio, 100% isso em cima da Plaud, mas hoje eu sei que a parte de CRM, os meus dados eles são muito mais confiáveis do que eu tinha antigamente, entendeu?
O meu vendedor hoje, ele trabalha de forma muito mais tranquila no sentido de eu tenho que vender agora. Eu não tenho mais que parar o meu tempo para poder preencher um CRM. Então, isso para o vendedor é fantástico, porque ele vive de meta, ele vive de comissão. Então, se ele tem mais oportunidades para poder estar falando com o cliente, para poder estar prospectando mais, para ele é perfeito. Então, particularmente nesse sentido, para mim foi algo sensacional. Muito bom. Pô, cara, obrigado pelo seu tempo. Primeiro, obrigado por ter me oferecido. Eu ganhei de presente um cloud. Eu trouxe outro também para você aí, deixar aqui com você. E você pode, enfim, quiser sortear ou utilizar aqui mesmo. Tá bom. Muito obrigado. Eu acho que são esses tipos de inovações tecnológicas, né, e de disrupção no mercado que fazem, de fato, uma transformação naquilo que a gente está vendo. E ser vanguardista nesse aspecto nada mais é do que você tentar antecipar algumas situações para testar no dia a dia e colocar em prática para ter uma produtividade melhor, para ter dados mais confiáveis, por ter uma organização e uma documentação de vida, porque hoje a tecnologia está aí para facilitar, né, cara? Sim. E é muito bacana a gente ver que existem pessoas trabalhando na democratização dessa tecnologia, que é exatamente o que você fez, né? Agora, onde ele é produzido especificamente? O Cloud, ele é feito aonde? A Cloud é na Ásia. Então ele vem China? vem direto de Shenzhen. Então isso já faz um tempo que já é produzido lá. Então hoje toda a carga que a gente recebe vem de Shenzhen. Legal. Bom, Lucas, obrigado pela sua... e o que você comprar? Como é que faz? Tem um endereço eletrônico? Como é que Sim, hoje você pode acessar através do nosso Instagram. Então, produtos.com.ia. Através a gente está finalizando o nosso site agora também, poder facilitar. A gente tem no Mercado Livre, enfim. Ou através do nosso WhatsApp, que é o nosso canal de vendas. Legal. Então, depois se puder deixar, Claro, passo. Fala o número aí. Tá, não, eu passo pela questão do Instagram, lá você já consegue acessar. Perfeito. É basicamente a jornada que a gente faz. Então, Perfeito. produtos.com.ia. Perfeito. Lá você encontra não só o Cloud, mas Haydock, daqui a pouco os óculos. E a gente vai ter um lançamento também em março, que para mim vai ser o mais disruptivo. A gente vai... Enfim, eu vou estar mandando para você também, para você estar dando uma testada. Gente, com certeza. Legal. Obrigado, Lucas, pela sua participação aqui no Desobediência Produtiva. E aí, eu espero que você tenha curtido, né? Porque aqui a gente tenta, eu não te falei que Desobediência Produtiva é isso, de gerar provocação, transformação. E você, profissional, que trabalha na sua área, de que forma você pode, de que forma você está se adequando a tudo que existe de novidade, de inovação, de transformação tecnológica para otimizar a sua vida, a sua rotina, o seu trabalho. Fica aqui a provocação do Desobediência Produtiva que o Lucas Borges trouxe para a gente hoje com essa ferramenta incrível que é o Cloud. Muito obrigado pela sua audiência. A gente não pode esquecer de falar que aqui sempre no Desobediência Produtiva, nós estamos com a base na Pomin, Grupo Pomin. O Grupo Pomin é o grupo que antigo Grupo Soluta, que mudou agora de nome, é o Grupo Pomin, recebe aqui a gente no Desobediência Produtiva e nós temos toda uma curadoria, todo um trabalho de back feito pela Irim Marketing, que capta, edita, distribui, faz a produção, faz a curadoria desses conteúdos junto com a gente. Então, um beijo grande pessoal da Irim Marketing, que está sempre presente com a gente, entregando o máximo possível, e também o pessoal da sua agência, que vai mandar um brinde depois para você também. A sua agência não deixa ninguém na mão. A gente pegou o Lucas aqui de supetão, de uma hora para outra, a sua agência vai mandar um presente incrível na sua casa, que é uma experiência incrível de marketing. Combinado? Muito obrigado pela sua participação aqui no Desobediência Produtiva e até a próxima. Valeu!